todos, estamos mais uma vez aqui no nosso canal EletroDevs. Hoje vamos continuar com a nossa playlist eletrônica falando sobre resistência elétrica. Então, o que é resistência elétrica? A resistência elétrica é a característica que um corpo possui de se opor à passagem da corrente elétrica. É aquela característica que o corpo tem de não deixar passar a corrente elétrica. Ela está presente em toda a matéria, né? É medida em ohms, a sua unidade. Não importa o corpo, desde que seja um corpo, desde que seja uma matéria, ele já tem resistência. A resistência elétrica de um material depende de 4 fatores. O tipo do material, né, que é representado pela letra grega Rho. O comprimento, que é representado pela letra L, que veio do termo em inglês length. Da área do corpo transversal, né, que é representada por A. Temperatura do material. Quanto maior o comprimento do caminho que os elétrons livres têm de percorrer, maior o fator de resistência. Ou seja, quanto maior o comprimento, mais elétrons vão ficando para trás e menos elétrons vão chegar ao caminho, né? O final do caminho. Nesse caso, aquele corpo tem muita resistência. Os elétrons livres passam mais facilmente através de condutores com áreas de corte transversal maiores. Né? Além disso, quanto mais alta a temperatura dos materiais condutivos, mais difícil os elétrons livres podem se encontrar no caminho do material. E essa é a fórmula, né, que relaciona esses 4 fatores. Né? Ou seja, os 3 primeiros fatores: a área do corte transversal, o comprimento e o tipo de material. Outra forma de calcular a resistência é sabendo o valor da tensão aplicada nela e a corrente que circula no material. Nesse caso, a resistência elétrica de um material depende de 2 fatores quando conectados a um circuito elétrico, né? Ou seja, aquela fórmula anterior é quando queremos calcular sem conectar um circuito, sabendo só do tipo do material, do comprimento do material e da área de secção transversal. Mas agora, quando você conecta uma resistência num circuito, ela já vai depender agora da tensão aplicada e da corrente que circula no material. Quanto maior a corrente que circula no material, menor a resistência e assim vice-versa. A esta relação denominamos de primeira lei de Ohm, né? E aquela fórmula anterior é denominada segunda lei de Ohm. Essa é a primeira lei de Ohm. Temos aqui uma imagem, né, de um material. Aqui vem já com 5 fatores, né? O tipo de material, o comprimento, a área de corte transversal, a temperatura do material, o coeficiente de temperatura do material. E essa é a fórmula, é a segunda lei de Ohm, mas de forma mais detalhada. Aí já ele inclui a temperatura do material. Vamos falar agora de resistores. Resistores são materiais construídos para oferecer a oposição à passagem da corrente elétrica. Em vez de você usar plástico, papel, borracha para um circuito, para favorecer a resistência, em vez disso você usa um resistor. São construídos em 2 grupos, resistores fixos e resistores variáveis. Os resistores fixos mantêm a sua resistência, né? Ou seja, é fixa, não será afetada pelos parâmetros anteriores, ou seja, o tipo de material, o comprimento e a área de secção transversal. Já os variáveis alteram a sua resistência com a presença ou a ausência de um fenômeno qualquer, como a ausência de luz, presença de luz, ausência de tensão, presença de tensão e assim sucessivamente. E aqui é o símbolo esquemático de um resistor. Os resistores fixos, né, têm essa estrutura, têm essa aparência. Se nós virmos aqui, essa primeira imagem, ele tem 2 terminais. Todos os resistores fixos têm 2 terminais. Dentro dele tem um material resistente, que é normalmente carbono. E temos um material isolante que separa o terminal ou o material resistente, ou a resistência. E temos também um outro tipo de resistor, que é composto por 2 terminais também, 2 tampas e um filme fino metálico, né, que é o material resistente desse tipo de resistor. Para alguns fabricantes, o tamanho do resistor aumenta de acordo com a potência especificada. Né? A potência, nesse caso dos resistores, é quanto ele aguenta, ou quanto de potência ele aguenta. Nesse caso, para eles, o tamanho é que determina a potência. Mas o tamanho do resistor não define o nível de sua resistência. Muito cuidado. Temos aqui as imagens de como é que a potência aumenta em relação ao tamanho, né? Tamanho do resistor. Agora vamos falar do código de cores de resistor. Existem resistores com um tamanho reduzido, que dificulta a leitura de sua existência. Né? A resistência, nesse caso, que dificulta a leitura da resistência. Uma solução é o código de cores. Por exemplo, tem resistores que
escrevem um valor de resistência no corpo e você às vezes não consegue ler. Então, para evitar esses problemas, usaram um código de cores. As primeiras e segundas faixas são algarismos no código de cor. A terceira faixa é o fator multiplicativo dos algarismos. E a quarta é a tolerância do resistor, ou seja, a margem de erro na medida do valor de resistência. Temos aqui um resistor, né? E tem 4 faixas, né? Essas cores aqui determinam uma determinada resistência. A primeira faixa e a segunda são algarismos, que você junta apenas, né? E vai dar um algarismo total. E depois a terceira faixa é o fator multiplicativo. Dependendo da cor, ele tem um certo fator multiplicativo. Aqui temos um outro resistor mais de 5 faixas. E aqui também temos um outro resistor mais de 6 faixas. Quanto mais faixas, mais a precisão do resistor. Temos aqui o código de cores, né? Aqui temos uma tabela do código de cores. Temos aqui a cor. Vai do preto até ao ouro. Primeiro anel. Esse aqui é um código de cores só de 4 faixas. De resistores de 4 faixas. Existe de 5, de 6. Yeah. Os dois primeiros algarismos são as duas primeiras faixas são algarismo. O terceiro é o fator multiplicativo. Está aqui. Dependendo da cor, ele tem um certo fator multiplicativo. E o quarto anel é a tolerância. Faremos alguns exercícios também. Teremos um vídeo com alguns exercícios. Então, agora vamos na parte 2. Vamos falar sobre resistores variáveis. Existem resistores com 3 terminais que são chamados de reóstatos e geralmente são chamados de potenciômetro. Os terminais dos extremos têm resistência total do potenciômetro, enquanto o terminal do centro serve para se usar em circuitos que necessitam de variação de resistência. Ou seja, resistores variáveis normalmente, os mais usados têm 3 terminais, em que o terminal do meio é que varia a resistência, mas os 2 terminais da ponta é que dão a resistência total dele. Agora, tem outras resistências que têm 2 terminais, mas são resistores variáveis. Eles já não variam dependendo de um terminal do meio. Eles variam dependendo de um fenômeno. No interior do potenciômetro possui um material resistivo como carbono, grafite, né? Que é muito usado para fazer registros, né? Que é o geral. Temos aqui a imagem de um potenciômetro. Mas por que chama de potenciômetro? Muitas vezes as pessoas perguntam isso. Por quê? Porque ele normalmente é muito usado em amplificadores. E por ser usado em amplificadores, ele altera a potência de saída né, no movimento do eixo. O eixo, falando já é essa coisa que está aqui. Quando se gira, ele transmite uma certa potência para a saída. É por isso que é chamado de potenciômetro. Temos aqui 3 terminais. Esse terminal B é da variação. O A e o C é da resistência total. Temos aqui a vista interna, né, do potenciômetro. Temos aqui uma fita de carbono, uma fita fina de carbono, que é um material resistente. Temos aqui os terminais, já falei. E o o contacto deslizante, que eu também chamo de cursor. O símbolo, né, esquemático do potenciômetro é esse. Lembrando que guarda sempre esses símbolos, porque vamos fazer algumas simulações em alguns aplicativos como Proteus, Fritzing e Circuit Wizard. Vê na playlist, depois vamos em outras playlists dos vídeos. Depois vamos conferir. Resistores variáveis. Agora vamos falar sobre termistors. Termistor é um resistor variável com a temperatura, ou seja, ele varia dependendo de uma certa temperatura no seu corpo. Temos aqui a imagem de alguns termistors, né? E aqui temos uma tabela, né, tirada de um datasheet. Para quem não sabe, datasheet é uma folha de dados, onde você tira dados, características de um componente. E aqui vem, né, gráfico que relaciona a resistência com a temperatura. Se tu deres conta, quanto maior a temperatura, menor a resistência. E quanto menor a resistência, maior a temperatura. Isso segue também com o conceito da segunda lei de Ohm, né? E temos aqui um símbolo, né? O símbolo do termistor. O símbolo do termistor é esse. Agora vamos falar sobre resistores variáveis, eu também chamado de LDR. Os LDRs, né, são também chamados de célula fotocondutora, ou, traduzindo, resistor dependente de luz, Light Dependent Resistor. É um resistor variável que varia com a luz incidente sobre sua superfície. Temos aqui a imagem de LDRs, né? Eles têm normalmente
uma estrutura assim, fios assim em formato zigue-zague. Essa parte que de zigue-zague é a parte sensível que recebe a luz. Temos aqui também outra tabela tirada no datasheet que relaciona a resistência com a iluminação. Quanto maior a iluminação, menor a resistência. E quanto menor a iluminação, maior a resistência. Temos aqui também o símbolo esquemático do LDR. Vamos falar agora de varistores. É um resistor variável que sua resistência varia com a tensão aplicada, né? Usado para proteção de transientes de tensão. Temos aqui o símbolo de um varistor e o símbolo, ou seja, essa é a imagem e esse é o símbolo esquemático. Temos aqui o gráfico que relaciona a corrente com a tensão, né? Esse gráfico essa parte tracejada é de um resistor fixo, porque ele é fixo mesmo, não depende de uma tensão para a resistência variar. E aqui o resistor, o varistor, esse gráfico, essa linha aqui, gráfico azul. Quando aumenta a tensão, a corrente aumenta até o infinito. E assim vice-versa. Então, muito obrigado a todos. Hoje falamos sobre resistência elétrica. Na próxima aula vamos falar sobre a associação de resistências e lei de Joule. Muito obrigado e até a próxima.